Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Estamos estudando o Espiritismo em sua expressão mais simples, no item Máximas extraídas do Ensinamento dos Espíritos, publicação feita por Allan Kardec para nos trazer um resumo da doutrina espírita. Nesse estudo, Kardec nos mostra os dois pontos principais que a doutrina espírita nos apresenta. O primeiro são os fenômenos, exemplo, as mesas girantes, as mesas falantes, que já tratamos aqui nesses assuntos. E o segundo, que é o objetivo essencial do espiritismo, é a melhoria do homem e a melhoria, consequentemente, da humanidade. Vamos ao estudo? Kardec, no item 35 do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, no item Máximas extraídas do Ensinamento dos Espíritos, nos diz: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Então, Kardec aí, logo de saída, apresenta esse ensino dado pelos Espíritos. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Sistemas, colocações que muitas das vezes adentraram o movimento espírita não fazem parte do Espiritismo. Exemplo, cromoterapia, criança índigo, criança cristal e outros sistemas que entraram no movimento espírita não condizem com o estudo do Espiritismo. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. E para isso é necessário estudar a codificação espírita. Seguindo, no nosso estudo, Kardec nos mostra um trecho da Revista Espírita, destacamos um trecho da Revista Espírita de abril de 1866, o Espiritismo Independente. Nos diz Kardec o seguinte: há duas partes no Espiritismo, a dos fatos materiais e de suas consequências morais. A primeira é necessária como prova da existência dos espíritos. Também é aquela pela qual os espíritos começaram, mesas girantes, mesas falantes. A segunda, que dela decorre, é a única que pode levar à transformação da humanidade, pela melhoria individual. A melhoria é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo. É para o que deve tender todo espírita sério. Vejam bem, meus amigos, como Kardec enfatiza bem, também na Revista Espírita de abril de 1866, no artigo O Espiritismo Independente. O objetivo essencial é a melhoria individual de cada um de nós. A primeira consequência nos estudos da doutrina espírita foram as mesas girantes. Por 2 anos, em 2 verões, antes de 1857, esses fenômenos se apresentavam nos salões de Paris e chamaram a atenção dos sábios, inclusive de Allan Kardec. Depois, dali em diante, começaram as pesquisas feitas por Allan Kardec no âmbito da filosofia, da ciência e da moral, que vai levar a humanidade à felicidade. Seguindo ainda, agora no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, diz Allan Kardec: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz com que ele dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Então está aí, mais uma vez, a colocação feita por Allan Kardec, nas máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações espíritas. Não é somente isso. Mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Ou seja,
Eles nos ensinam a ser caridosos, humildes, sensatos, honestos, justos, amorosos, benevolentes para com os nossos irmãos, ao nosso próximo, como está na lei áurea ensinada pelo Cristo. Não adianta nada, né, ter uma crença e não dar um passo adiante nesses sentimentos de fraternidade, né? De que não se faça o melhor para o próximo. Aí está o verdadeiro espírita. É aquele que se esforça para melhorar as suas ações, os seus atos. E aí Kardec coloca, né, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Os Bons Espíritas, a seguinte questão: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E ele ainda conclui dizendo: enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de que alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, Kardec vem aqui dizer a todos nós, né, como nós verdadeiramente possamos reconhecer o verdadeiro espírita, o verdadeiro e sincero espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz a cada dia de dominar as suas más inclinações. Aquele que se prende às coisas materiais, ou seja, ele se compraz num horizonte limitado, ele não compreende essa existência do mundo espiritual, da qual lá nós seremos felizes ou infelizes segundo as nossas obras, né? Segundo os atos de caridade e de humildade que tivermos praticado com os nossos semelhantes. Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. Continua Allan Kardec no item 37, no livro Espiritismo em sua expressão mais simples. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme e a maledicência são, para a alma, ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Então Kardec faz essa analogia, né? Ele diz que todas essas situações envolvendo egoísmo, orgulho, a ambição, cupidez, vaidade, ódio, inveja, ciúme, maledicência, são ervas venenosas. Ele faz essa analogia. E que nós precisamos a cada dia e a cada momento arrancar um pouco dessas ervas venenosas de dentro dos nossos corações. E qual é o contraveneno para arrancar essas ervas? É a caridade, a humildade, o amor, a sinceridade, a honestidade, a benevolência. Esses sentimentos fraternos é que fazem com que todos essas maledicências caiam fora dos nossos corações. Então, esse ensino dado pelos Espíritos, mostrando que nós só seremos felizes praticando a caridade e sendo humildes. E no item 38, diz Allan Kardec, a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer hoje está melhor do que ontem. Então ele se esforçando, tendo uma vontade firme, vai gradativamente dominando as suas mazelas e se transformando numa criatura melhor, numa criatura mais sincera, mais caridosa, mais humilde. Então, o Espiritismo se torna proveitoso para ele, porque todos esses sentimentos de caridade, de humildade, de fraternidade, o farão ser feliz hoje, ou se não ter uma calma, sobretudo uma fé ardente em Deus, e proporcionará a ele e a todos nós uma felicidade no mundo espiritual, uma felicidade no futuro. No item 39, diz Allan Kardec, a importância que o homem atribui aos bens temporais
está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. É o que tem acontecido na humanidade, né, meus irmãos? O homem dá mais importância aos bens terrenos do que à sua fé na vida espiritual. Então, o que ele faz? Ele procura satisfazer as suas alegrias nas paixões terrenas, mesmo às custas do próximo, roubando, corrompendo e fazendo todos os desatinos que a humanidade tem feito até hoje. Isso certamente será cobrado segundo a justiça de Deus. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pelo estudo, pela sua participação aqui nos nossos estudos no canal Caminho Espírita. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para que nós possamos continuar os nossos estudos, participando assim do estudo da doutrina espírita, para que a gente possa construir a nossa felicidade futura. A todos, muita paz.